Hello, dear student! It's Teacher Fernão here. Hoje vamos fazer a correção da prova de língua inglesa para professor do estado de Minas Gerais de 2025 da banca Consulplan. Sabemos que são muitas questões, então eu vou focar naquelas questões que geraram mais dúvidas e passar um pouquinho mais rápido por aquelas questões que têm um nível de dificuldade mais baixo, que elas foram algumas ali a gente pode considerar que foram bem fáceis, né? Então tá, pessoal, ó, a primeira questão é justamente essa daqui, né, a 31, a de conhecimentos específicos de língua inglesa, e a gente nem precisava ler aqui a tirinha, né? A alternativa que combina aí com a forma comparativa usada na sentença Cats are better than dogs is. Então a gente vai analisar essa sentença, é isso que importa, nem importa aqui o que está na tirinha. Letra A. The word that should be used is best instead of better. A gente poderia usar best aqui? Não. Best é se fosse comparando algo com um todo. Aqui a gente está comparando uma coisa com outra coisa, então tá certo, é better mesmo. The word better is the comparative form of the adjective bad? Não, a gente sabe que é o worse, a forma comparativa do better. Então, desculpa, do bad é better, não é isso? The word better is the comparative form of the adjective good. Correto, esse aí será o nosso gabarito. Pode marcar letra C. Aliás, se você marcou letra C lá na prova, você acertou. Gente, esse segundo quadrinho aqui já vai ser mais interessante ler o cartoon, porque pode gerar uma dúvida aí, mas também muito fácil. Vamos dar uma olhada aí. O senhor começa falando aí. If we're gonna watch the news... Aliás, desculpa, a senhora começa falando. If we're gonna watch the news, I'll need my glasses. Que dá a entender que ela vai precisar dos óculos. Só que aí ela volta com o quê? Com 2 taças de vinho. That's better. Tá bem melhor. Então houve aí uma brincadeira com a palavra glasses, que se refere a óculos, e ela vem sempre assim no plural, com glasses de plural de taças, no caso aqui, taças de vinho. E aí fala, o comic strip constrói a situação humorística envolvendo a frase I will need my glasses e uma informação visual que foi introduzida, que no caso, as taças. A alternativa que melhor explica o plural, o uso do plural e do humor nesse contexto é, a gente ia lendo aqui, né? O plural glasses is incorrect? Não, já anula essa aqui, não tem nada de incorreto. The word glasses is a regular plural noun, but the comic builds up humor by exaggerating the woman's thirst. Não, galera, não, o começo vai até bem, mas depois fala que estava exagerando na sede da mulher. Não, a senhora aqui foi só uma brincadeira que ela fez, a gente pode falar que ela estava, né, com uma sede exagerada, não. Letra C. The plural form glasses refers to both. Então, a forma plural aqui de glasses refere a ambos. Tanto a questão dos óculos quanto das taças aqui de vinho, criando assim uma mudança inesperada de sentido, tá? Então esse shift aqui, né, é um tour, né, a mudança, então causando uma mudança inesperada de sentido, sendo novamente aqui a letra C. Já temos aí 31C, 32C. Essa aqui, galera, salvo engano, é a prova branca, beleza? Estou usando aqui a prova branca como referência. Ó, temos aí agora o quadrinho. Esse quadrinho inicial aqui também não era necessário ler. Eu coloquei só para você ter noção de qual questão que a gente está tratando. Então agora eu já vou remover o quadrinho e a gente já segue para a questão. Vou tirar ele aí e colocar a questão aí para nós, que é a questão 33. A questão 33, galera, está se referindo à questão de caso genitivo. Lembra aquele apóstrofo S? Então ele vai falar aí, ó. O título da tirinha, que no caso é Monica's Gang, e a sentença That's cool, dita aí pela Magali, ambas contêm o apóstrofo seguido da letra S. Ok, isso aí a gente viu. Considerando o uso da gramática, marque a alternativa que identifica corretamente o contraste nas funções desse apóstrofo S em ambas as expressões.
Pessoal, aqui, se você, professor, mas não tinha que ler a tirinha para saber aquele that school ali e tal. Não. Ó, só de olhar rapidinho, a gente já conhece Turma da Mônica. Então a gente sabe que Mônica's Gang, esse apóstrofo S indica uma posse, tá? Então a gangue, a turma, é de quem? Da Mônica. Enquanto that school é tipo, isso é legal, isso é bacana. Então o apóstrofo S ali vai ser o that is. Então é isso que a gente vai procurar aqui nas questões, nas alternativas agora. Letra A. Monica's marks possession. Ok, começou bem, né? Falando que marca a posse. Com o caso genitivo, ok. Enquanto that é uma contração de that has, não, errado. Não é contração de that has, beleza? É a contração de that is. Both are contractions. Ambos são contrações. Mônica's stands para Mônica e está errado já também. A gente já sabe que o apóstrofo S aqui é do caso genitivo para indicar posse de algo. Então não pode falar que a Mônica é. C. The S in Mônica's shows ownership. Então mostra ownership é a mesma coisa de posse, tá bom? Propriedade de algo, posse. Da gangue, correto. While the S in that's is a contraction of that is, which does not indicate possession. Corretíssimo, então vai ser esse o nosso gabarito, afinal a gente já tinha conversado, né? Que tanto de letra C, hein, galera? Então, letra C mais uma vez aqui. Vamos agora para as questões 34, 35 e 36. Ambas falam sobre esse textinho aí, então eu trouxe ele separado e depois a gente vai direto para as questões. Então tá falando aí. Marcos, an English teacher, tô lendo aqui, ó. An English teacher is working on a writing activity with his 7th grade students. The prompt asks them to describe the personal items they carry in their backpacks for school. One student's paragraph catches his attention. Então, ele está dando aula lá e tal, dando atividade, e um parágrafo de um aluno chamou a atenção dele aqui. This is a apple. Então, a gente já vê um erro aqui, né? Quando a palavra inicia com som de vogal, a gente precisa do an, do artigo an. Ok, this is an apple. In my backpack. I also have 2 pencils, sem o S, né? Se é 2 aqui, precisaria ter um S. Então, 2 pencils. Achei 2 erros. 3 notebooks, faltou um S aqui também. And my brother's pen. Ok, tranquilo. I don't like to use your pencil. Your não, ele quis dizer aqui his pencil, porque é o lápis dele, de quem? Do irmão. Então, aqui deveria ser his. Because it's messy, so I bring mine. Ok, então aí o resto estava certo. Ok, vamos a, então o que essas questões pedem. Na questão 34, a gente já sabe que está pedindo para corrigir aqui, ó, this is a apple, né? Então, o uso correto seria qual? Como que a gente iria escrever aqui, ó, de forma correta essa frase? This is a apple. A gente tem que falar this is an apple. E qual resposta que seria? Letra, cadê? This is apple, this is an apple. Aqui, ó, letra B. This is an apple. Fácil demais, né, galera? Daqui a pouco vai chegar umas que vão dar uma fritada na cabeça aí, mas por enquanto tava muito fácil essa prova. 35. Mr. Marcos challenged the class, tananã, this is a apple. Beleza, tô sendo mais rápido aqui, tá, gente? Já vou te explicar o que a questão pediu. Então fala aqui agora pra gente achar uma frase que é a reescrita de This is a apple, só que agora quer que a gente tenha como referência várias maçãs, beleza? Então antes era uma maçã só, agora quero que tenha várias maçãs perto. Lembrando, tem que estar perto. E beleza, e aí, né, achar as formas corretas aí de concordância. Então tá bom, então vamos procurar. Só lembrando aqui, se era This is an apple, a forma correta, então está perto, por causa do this, tá bom? E agora eu não posso mais usar nem a nem an, porque eu vou falar do plural. Então eu poderia falar these com o THESE, are apples, these are some apples, né? Ou então um número qualquer lá. Então vamos ver se a gente tem essa opção. Então tem aí, ó. These are apples. Não, tá errado por causa do this. This é singular.
These, começou bem, is, não, these is, não, tinha que ser these are. Those is, já tá errado porque o those com is não pode, também those é para longe. These are, opa, these tá certo, are tá certo, ou essa aqui, tudo certo. Combinado? Então, letra D. Questão 36. Referring to the sentence, deixa eu só ver aqui, tananana, ótimo, aqui agora tá falando do uso do mine aqui, ó, tá? Então aqui, ó, o uso do mine no final da sentença é correto. Por que que ele é correto? Já vou adiantar, pessoal. Ele se trata de um pronome, certo? E que pronome é esse? Ele é um pronome possessivo. E como é que a gente sabe que ele é um pronome possessivo? Porque ele pode ser usado sozinho. Se ele fosse, por exemplo, aqui my, tá falando de quê? I don't like to... My pencil, aí tudo bem, aí não seria mais um pronome, seria um adjetivo possessivo, porque os adjetivos possessivos a gente precisa de alguém para usar junto com eles. Você não pode falar my sozinho, do nada. Você tem que falar my book, my pencil, my name, my alguma coisa. Um exemplo aqui, porque a gente está vendo mine. Porém, se você vai usar no final da frase, você já deixou um contexto ali para a pessoa entender sobre o que você está falando, para você não ficar repetindo, então você usa um pronome possessivo, possessive pronoun, que no caso aí é o mine. Então é por isso. Vamos ver se tem essa resposta aí. Lá, ó. Is a possessive adjective? Não, não é um adjetivo possessivo, acabei de explicar. Letra B. Funciona como um subject pronoun? Não, não é um pronome do sujeito. É um possessive pronoun, tá certo? That replaces my pencil case, avoiding noun repetition. Perfeito. Então, é um pronome possessivo que substitui aí my pencil case. Então, por isso que eu falo, ó, o my poderia até aparecer, mas teria que estar com pencil. Só que aí ia dar repetição. Então, para evitar repetição, a gente pode usar o pronome possessivo. Outra letra C. Eita, mas teve letra C nessa prova branca aqui. Então, vamos marcar aí. Letra C. Combinado? Próxima. Questão 37. Essa daqui, essa eu queria que vocês prestassem atenção, tá? Porque ela tinha aqui, olha o perigo. Ela tinha o except, tá? Então a gente teria que marcar a exceção. E ela vai tratar de um assunto mais, não é rebuscado, mas que exige mais atenção, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha com calma nela. Essa a gente já tem que parar. Unlike all other subjects at the GCSE and A level, including highly practical subjects like physical education and music, languages in school are taught and assessed almost purely as skills: reading, writing, speaking, and listening. Ok. From a grammatical perspective, all statements are true, exceto... Então tá bom. Gente, a gente já percebe aqui, ó, o uso do quê? Da voz passiva, porque a linguagem, né, línguas, são ensinadas e avaliadas na school, ok? Na school, desculpa, na escola. Então, quem ensina? A gente não sabe quem ensina, provavelmente são os professores. Mas está falando o quê? Que linguagens, né, idiomas são ensinados na escola e avaliados, blá, 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 por alguma pessoa. Só que não cita, porque na voz passiva você não é obrigado a fazer isso, tá? Então, ó, pegou a visão aí? Nós não temos ali um sujeito presente, um sujeito visível. Por quê? Porque a gente está na voz passiva e na voz passiva não é exigido a presença desse sujeito ativo ali, ok? Então vamos dar uma olhadinha nas opções e lembrando que eu quero o exceto, tá? Então tá. The executed action and its implications are explicitly conveyed. Olha, tá falando se as ações executadas e suas implicações estão mostradas aqui de forma explícita. Estão, beleza, né? Qual é a ação? Os idiomas sendo ensinados e avaliados e tal. Então, a ação, de fato, fica explícita na voz passiva, tá? Inclusive, o que mais importa na voz passiva é o que ocorreu, e não quem fez. Então, ótimo, letra A tá certa. Como ela está certa, a gente está procurando todas que são verdadeiras, né? Com exceção
Ou seja, então a gente tem que marcar a incorreta. Analytical focus, então foco analítico ali, is directed towards the agent undertaking the action. Então, muito cuidado aqui. Seguinte, o foco analítico está direcionado ao agente undertaking. Esse undertaking, pessoal, pode ter causado confusão para alguns candidatos, mas undertaking significa aquele que está executando, aquele que está realizando a ação. E não, acabei de falar com você que voz passiva, o que é importante nela, o foco dela é justamente a ação e não o agente e não quem fez. Por isso, a gente precisa da exceção, logo a exceção é letra B, devemos marcar letra B como nosso gabarito, tá? Então essa foi a primeira que já começa ali ter um pouquinho mais de dificuldade, mas espero que você tenha acertado. Questão 38. Temos aí algumas frases para a gente analisar, certo? E aí depois a gente tem que marcar qual delas está correta. Quase todas aqui, pessoal, se eu não estou enganado, quase todas não, todas, está falando dos tempos verbais. Então, assim, tempos verbais é muito importante nessas provas, que aqui você vê que vai usar pelo menos 3 tipos diferentes aí para você analisar. Mas vamos lá, uma por uma. Na primeira, nós temos aí, em 2023, o YouGov, uma pesquisa do YouGov descobriu que apenas 21% dos adultos lá do Reino Unido podem manter uma conversa numa língua estrangeira sem ser a língua mãe. O simple past use is justified due to an explicit time reference. Então tá falando que usou o simple past porque teve uma uma referência temporal explícita. Ó, 2023, tá, realmente, teve sim. Então a gente vai colocar aqui que a 1 tá certa. Se a 1 está certa, a gente já pode eliminar a D aqui, ó, tá? Fazendo rapidinho. 2. This called for changes to how language learning takes place in schools. One of the verb tenses operating is the simple present. Ó, simple past. Takes. Ó, viu um verbo com S, pode saber que é simple present. Então a 2 também está certa. Vamos ver se dá para eliminar mais uma? Dá. Então agora basta saber, se a 3 for certa, a gente já marca a letra A. Se a 3 estiver errada, a gente já marca a letra B. Na 3 está assim: The National Languages Curriculum has been recognized as problematic for some time. Ok. The temporal aspect of the verb is present perfect continuous. Vamos ver. Has been recognized. Não, não é present perfect continuous. Para ser o present perfect continuous, teríamos que ter, além do been aqui no particípio, também um verbo com gerúndio, com ing. Não é o caso, ó. Aqui já vê um verbo no particípio normalzinho, então aqui nada mais é do que um presente perfeito, normal mesmo. Então a 3 está errada. Como a 3 está errada, a gente já marca direto aqui a letra B, não é isso? E a 4, lógico, vai acabar estando certa, porque está falando aqui do uso do simple present para falar de verdades universais, verdades gerais, e é justamente isso, tá? Linguistic encourages a framework for analysis that is readily applicable to other subjects. Está falando de um fato geral que acontece na linguística. Ok, mas nem precisou ler aí, porque a gente já sabia que a 3 estava errada. Gabarito, letra B de bola. Questão 39. Essa daqui, queria saber... reported speech. Pessoal, eu fiz a prova de 2023, aquela da FGV, caiu, né? Reported speech. E quem é aluno meu sabe que eu falei que ia cair o reported speech, porque sempre cai, tá? Voz passiva e reported speech em prova de professor é um assunto muito amado, tá bom? Então, caiu de fato aí, tanto a voz passiva quanto o reported speech. Então, vamos lá. Simplesmente é para você reportar isso daqui, eu já vou direto no assunto, eu vou imaginar que eu já reportando. Quando eu estou criando na minha cabeça o relato, né? O que eu faço? Eu coloco um he said, coloco aqui he said, e depois eu olho lá, né, as correspondências. The interim report of an ongoing review of was published. Então tá aqui, ó.
É aqui que eu vou mexer. Was published. Was published é simple past, correto? Concorda comigo? O verbo to be was aí, simple past. O simple past, você sempre reporta um tempo atrás, certo? Então, se estava no presente, você reporta no simple past. Estava no futuro e tal, você reporta como would, e por aí vai. Tá, aí, e quando já está no simple past? Aí você joga lá para o tempo anterior ao simple past, que é o passado perfeito, ou seja, had e participio, ok? Então, teria que ficar had been published, não é isso? Vamos ver se a gente tem essa resposta aí. The academics will, não, tá doido? Reportar usando o futuro? Não. Letra B, tô procurando aqui, tá? And had been, aqui tá certo, ó. Had been published. Então pode marcar aí letra B. Os outros estarem errados, porque de novo tá usando aqui um futuro, né? Então não. E o outro estava errado porque has, né? Cuidado, ó. Has não, é had. Has é o presente perfeito, correto? Então, beleza, né? Essa aí também pode ter gerado algumas dúvidas. 40 e 41, e daqui a pouco a gente chega na 42, que foram as que os alunos mais me questionaram sobre recurso, né? Foi a 39, a 42 e a 46, certo? Mas vamos lá. Questão 40. Quer saber aí agora? Isso. Você vai marcar a alternativa que está destacando um aspecto transmitido na frase tal. Aí nessa frase aí, something is clearly going wrong with foreign language learning in UK schools. Ok, and this is not improving. E não está melhorando. Então a gente está vendo aí o going wrong, a gente está vendo aí o is, que é o verbo to be, com o going, tá? E não tem o going to, porque senão seria futuro. Então, it's clearly going wrong. Então, é um presente contínuo, concorda comigo? O verbo to be is no presente e um verbo com ing. Aqui tem um advérbio de modo aí no meio, mas isso não interfere em nada. E aí nós temos, letra A, an ongoing situation that is currently happening, presente contínuo, correto. Então já é a letra A. An action which is considered usual, não é um hábito, não seria simple present. A continuous situation with emphasis on its duration. Ó, essa letra C é danadinha, mas como é que você saberia que era letra A e não letra C? Quando a gente está falando na ênfase na duração, gente, geralmente, tá? Geralmente, eu imagino que o examinador quis colocar aqui para nós um present perfect continuous, tá? Tipo, I have been studying all morning, tá? Eu estive estudando a manhã inteira. Eu podia te falar I have studied all morning, eu estudei a manhã inteira, mas eu quis focar na duração ali, no tempo que eu passei estudando durante toda a manhã. Então, eu imagino que seja isso, tá? Então, o gabarito foi letra A. Estamos acabando já, tá? Questão 41. At the same time, the report recognized that young students... beleza. All questions relate to the fragment, exceto... Então, todas as questões aqui, essa foi um pouco confusa, né? Uma questão diferente assim, mas não foi uma questão difícil não, só tinha que prestar atenção um pouquinho. Que é o quê? Todas as alternativas trazem uma questão. E essa questão deve ser possível de ser respondida apenas da leitura desse trecho aí destacado na questão 41. Se não for possível responder pelo trecho da 41, então vai ser o nosso gabarito, né? Vai ser a exceção ali, o exceto. Vamos lá. Which element is identified as essential within the report's finding? Então aqui vem falando mesmo, né, de um elemento essencial, e a gente sabe que um elemento essencial é o entendimento o entendimento das pessoas jovens, que tem que ter um entendimento entre as culturas, né? Sei lá, tô lendo rápido aqui, viu, gente? Tô respondendo como se fosse eu fazendo a prova lá. Então dá pra achar o que é essencial aqui nessa frase, porque fala que o entendimento da cultura através da língua é essencial. Ah, tá, é isso. Desculpa, tava lendo com pressa aqui, tá? Mas é isso. Então, letra A dá pra responder.
What specific assertion is made by the report concerning cultural understanding? Então, tem ali uma assertiva feita pelo relatório que diz respeito a um entendimento cultural? Tem, tá falando que tem que ter, né, o relatório reconhece que pessoas mais jovens têm um conhecimento aí da cultura através da linguagem, sabem dessa que é essencial. Então pode sim, tá? Qual método, what method is recommended for teaching taking into account different cultures? Não. Calma aí. Qual é o método recomendado para ensinar? Essa aqui vai estar estranha, hein? Letra D. To whose realization does the report apply attention? Então, para né, de quem é a realização, no caso, que a pessoa percebe, né? Quem percebeu que tem que aplicar essa atenção da língua e cultura? As pessoas jovens, tá bom? Young people. Então, letra C, não fala o método, né, galera? Só fala que o relatório reconhece que as pessoas mais jovens, o entendimento das pessoas mais jovens da cultura através da língua é essencial. Então, não fala o método, só fala que é essencial isso daí. Essa daqui no começo eu demorei assim, para entender um pouquinho, depois eu entendi que ele estava querendo uma questão que não dava para responder só pelo trecho, né? Então não era difícil não, só era um pouquinho diferente. Questão 42 causou também um pouquinho de dúvida, então vamos lá, porque essa daqui foi motivo de dúvida para algumas pessoas. The following set of sentences was stable to students' observation and analysis aiming at building knowledge in order to. Então tá, então colocou um tanto de frase e aí quer que fala assim, pra que será que o professor colocou essas 3 frases aí? Para estudar o quê? E aí fala, seldom have I seen such a remarkable creature. Então esse seldom tem a ver com rarely, né, raramente. E você pode inverter, tá? Você pode colocar o seldom no início quando você quer enfatizar uma coisa, você quer ser mais formal. Raramente tenho eu visto uma criatura tão remarkable, né? Tão chique assim, tão diferente. My boss seldom traveled to foreign countries. Então ele raramente viaja, né, para países estrangeiros. O advérbio de frequência antes do verbo principal de traveled. Her mom was seldom home on weekend mornings. Então a gente tem agora o seldom na frente do verbo to be, que é antes do verbo principal, depois do verbo to be. Então tá claramente aí falando de advérbios de frequência e parece que está também testando se você sabe a posição aí dos advérbios de frequência, tá? E aí vem as alternativas. Letra A. Highlight one of the sentences displaying evident structure failure. Não tem nada de errado, todas as sentenças estão corretas. Letra B. Show definite frequency adverbs are not the message main focus. Não, eu acho que os advérbios de frequência são sim o foco aqui do ensino aqui desse professor. Letra C. Feature adverb employment in a clause for deeper emphatic level. Exatamente, ó. Destaca o emprego de advérbios, né, em uma cláusula para um nível enfático mais profundo, tá? Então olha que legal. Ele primeiro mostra aqui, my boss seldom travel, ok. Her mom was seldom home, ok. Seldom have I tá falando o seguinte, olha, aqui ele ensina que tem o seldom antes do travel, que é o certo, e depois o verbo to be, que também tá certo, tá? Antes de verbos principais, mas se for verbo to be, é depois. Porém, você pode usar o seldom antes de tudo. Isso aqui chama inversion, chama inversão. É uma matéria já de inglês avançado, tá? Onde você pode fazer a inversão desse advérbio, desde que você esteja querendo enfatizar e ser mais também formal. Então, sim, está destacando aí o emprego dos advérbios em uma cláusula para dar um nível de ênfase mais profundo, tá bom? Pelas alternativas, seria a mais correta. E letra D, demonstrar que os advérbios, que ao conectar advérbios, como é que é? Demonstrate that connecting adverbs may go
in the front position. Ah, entendi. Então, mostrando que advérbios, né, conectivos, sei lá o que eles quiseram dizer aqui, podem ir em uma posição frontal. Aqui não faz sentido. Tá estranho. Connecting adverbs, né, seriam tipo conjunções adverbiais, não sei. Aqui não tá 100%, tá, gente? Eu sinceramente, algumas pessoas estão falando que cabe recurso da 42, talvez forçar a barra, né, vai que cola, mas eu acho que não. Eu acho que realmente o destaque aqui, desde a primeira vez que eu botei o olho nessa questão, a única que fez sentido para mim foi a letra C, tá? Essa D aqui que alguns estavam falando, eu não concordei. Sabe por quê? Não é qualquer advérbio que pode ir na frente. Só pode... E outra, que posição frontal é essa? Você entendeu? Tá muito assim solto e pra mim não tem nada a ver a letra D, tá? Quem tava falando comigo lá que se não podia ser a letra D, eu acho que não, porque tá faltando informação. Que posição frontal? Aqui? Na frente do verbo? Né? Onde? Então não, a letra C é a que tá mais redondinha aí, tá? Ela é a nossa questão, a nossa alternativa correta. E vou te contar que tanto de letra C que deu nessa prova. Galera, então aqui na questão 43, a gente tem um textinho e temos algumas palavras destacadas. Já adianto que essas palavras são advérbios, tá? E vamos analisar cada uma aí. Slowly é um advérbio de modo, tá? Nicely também. Já angry também é de modo. Fortunately, a gente vai considerar que é de modo aqui também, tá? Tem algumas controvérsias aí, mas alguns autores consideram, então pode ser considerada sim, tá? Tem gente que fala que é um advérbio tipo de opinião, uma coisa assim, mas não deixa de ser, né, de forma afortunada, então é de modo também. E aqui nós temos dois que são de frequência, que é o hardly ever e o regularly, de forma regular e quase nunca, né? Então, frequência, tá bom? Bom, letra A. These adverbs cater to the extent things are done. Então, esses advérbios dizem respeito à extensão que as coisas são feitas? Não, a gente tem ali, por exemplo, frequência. Letra B. The adverbs indicate idea of manner and frequency. Correto, letra B. Então, temos aí, né? Só fala de modo e frequência. O resto ia falar lá que eles compartilham o mesmo sufixo, na letra C, e não, eles não compartilham o mesmo sufixo. Exemplo aí, nós vamos ter, por exemplo, até que o hardly ever, né? Não, tá, ok. A questão do sufixo aqui esquece, mas o que vai estar errado? Tá falando que as palavras são apenas advérbios de modo, tá bom? E não, nós temos advérbios de frequência também. Letra D. Todas as palavras vêm depois dos verbos que eles modificam? Não, isso aí é o caso só dos advérbios de modo. Advérbios de frequência, eles vêm antes do verbo que eles vão modificar, tá bom? A não ser que seja o verbo to be, aí vem depois. Mas ele vem antes. Então, letra B, nosso gabarito aí. Questão 44, uma questão aqui que dava para fazer por eliminação, caso você ficasse com alguma dúvida. Gente, nas aulas de preposição, a gente já tem umas que são tipo assim, cara crachá. Então vamos achar as cara crachá, e aí você já elimina, e aí você vê se já dá para resolver ou não, tá bom? Mas, por exemplo, ó, Scotland aqui nessa... Deixa eu colocar aqui o laser. Aqui, ó, Scotland, você sabe que é país. E para países, a gente usa in. Então, isso aqui a gente já saberia que é in. No último espaço em branco, nós temos aqui Thursday morning. Para dias da semana, você também sabe que a gente usa on. Combinado? Bom, aí sobra aqui o Easter. Como falou só Easter, galera, não deixou claro se é o Easter Day, por exemplo, então nós vamos considerar que é o at. Professor! Que é isso, professor? Easter eu aprendi que usa on também. Galera, é on se tiver implícito que é on Christmas Day, on Easter's Day. Se não tiver implícito, você tem que tomar cuidado que provavelmente pode ser considerado que está falando do período da Páscoa, ou se fosse Christmas, do período natalino. Então, quando a gente está falando do período ali daquele feriado, que pode ser tipo, né, naqueles 10 dias ali naquela semana, a gente usa a preposição at. E conhecendo a Consuplan, pelos exercícios que eu pesquisei, eles adoram a exceção. Então, você vai considerar que é at. Vamos ver se a gente já elimina? A gente vai considerar aqui que as três últimas é on, at, in.
Então aqui, ó, on, temos aqui, deixa eu pegar o laser, temos aqui e aqui, ok, o próximo é at, temos só aqui e o outro é in, letra C, tá vendo? Então nem precisou se preocupar em fazer as outras, aqui você já saberia que é on e on, tá bom? It is on the way from Aberdeen, né? Essa mesmo podia causar dúvida se era on ou in, mas aqui a gente tem, ó, in at on, tranquilo. Matamos a questão. Aí nós temos um de phrasal verbs e depois a 46, que deu o que falar, né, pessoal? A 46 deixou muita gente aí chateada. Mas, ó, essa aqui tava bem tranquila, porque depois que você entendia as primeiras aqui, você já tinha a resposta, porque as opções ali não te dão muita margem para fazer muita mudança, né? Se você já sabe um ali com certeza, você já acertava. E aí, galera, tá assim, ó, my son, né? Temos aqui os phrasal verbs e a gente tinha que colocá-los lá em cima. Então, my son, tananan, at my bedroom late. Tá, eu vou fingir que você não sabia, tá? Qual que era. Então você ia continuar. He said he couldn't get to sleep because he wanted to know if he would get in the new bike he had been dreaming about. 2 years before he nagged, esse nagged é tipo assim, ele ficou me enchendo a paciência so much for a bike that I eventually, então pera aí, nós temos aqui giving, ótimo, esse aqui é com certeza, tá? Então nós colocamos aqui, só que a gente vai colocar no passado, tá? No enunciado tem esse comando lá. Então, a gente vai colocar aqui gave in. Deixa eu ver se já dá para responder. Um segundo é gave in. Pronto, letra D. Tranquilo, tá? Mas aí eu te falo que o turned up é você aparecer, né? Você, tipo, aparecer do nada lá num lugar. O look after é cuidar. Look into é investigar. E o get back é você voltar e trazer a decisão para a pessoa, né? Você, ó, vou te dar um retorno assim que possível. Então esse get back é isso, eu vou te dar esse retorno, tá bom? E vamos, galera, para a fatídica questão assim, simples pra caramba, mas uma palavrinha ali pegou uma galera, tá? Por quê? Porque o unless é uma palavra muito conhecida, concorda comigo? Mas tem uma alternativa ali que não é tão conhecida assim. Aliás, a palavra é conhecida, mas o sentido que trouxe aqui nesse contexto, não. E é isso aí que pegou muita gente. Galera, é o seguinte. Tô aqui, ó. The key to success is very simple. Então, a chave para o sucesso é muito simples. Always give 100% of yourself. Sempre dê 100% de você mesmo. Unless you are donating blood. A não ser que você esteja doando sangue, né? Que você não pode dar 100%, senão você morre. Selecione a alternativa que tem... Como é que é? Isso. Então, selecione a alternativa correta, tendo como referência a atividade proposta. Qual é a atividade proposta? Doar sangue, tá? Professor, mas espera aí, como é que você sabia que a atividade proposta de referência era doar sangue? Porque lá no enunciado, gente, fala aqui, ó, que tá falando para a gente identificar uma conjunção introduzida. Então a conjunção é o unless, tá bom? Então eu fui aqui direto, né, porque eu tô na cabeça que você já fez a prova e eu tô só discutindo a prova com você, desculpa aí. Bom, pessoal, acreditem se quiser, a resposta vai ser save. Acredite se quiser. E sabe por quê? Você nunca mais vai esquecer isso na sua vida. Primeiro, porque se você errou aqui, você nunca mais vai esquecer. E segundo, porque pode significar o salvo, que realmente tem a ver com save. Então, salvo se você estiver doando sangue, exceto se você estiver doando sangue, a não ser que você esteja doando sangue. Beleza? Further não tem nada a ver, tá? Further é tipo algo mais longe ou ir mais adiante, dependendo do contexto. Anyway significa de qualquer forma. Então, os alunos que estavam falando aí dessa anyway, porque tinha um sentido negativo, unless tinha sentido mais negativo também, né? Que significa o if you don't.
Mas não, galera, anyway, cuidado. Ó, o N não tem sentido negativo sempre não. Quando o N está em afirmativas, ele tem um sentido de qualquer. Então, I want any cell phone. Eu quero qualquer celular, tá? Então, muito cuidado. Anyway, então, significa de qualquer forma. Way é forma, N qualquer forma, tá? E o rather tem mais a ver com preferir algo ao invés de outro, ou fazer algo ao invés de outra coisa, tá? Então você poderia fazer por eliminação, mas muita gente aí marcou o rather e acabou errando, galera. Uma pena mesmo, né? Uma questão, não foi uma questão fácil, tá bom? E pessoal, demorou a aula aí, né? Mas afinal a gente respondeu todas as questões de conhecimentos específicos de língua inglesa, tirando aquela parte ali de pedagogia, mas todas aí que eram sobre língua inglesa. Espero que tenha ficado claro. Desculpa aí se demorou um pouco, mas ao mesmo tempo que eu tentei correr um pouquinho para não ficar maçante, era muita coisa, né? Então, qualquer coisa, deixa seu comentário aí, entre em contato comigo que vai ser um prazer discutir mais algumas questões com você ou qualquer assunto ou simplesmente jogar a conversa fora sobre esse concurso aí e as suas expectativas. E ó, tô conversando com um estudante qualquer não, tá? Você não é um estudante qualquer, você é um futuro aprovado. É nóis. Bye, bye!